Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos lá para mais uma aulinha de história, professor Pedro, no 7º ano. Saudade de vocês. Então vamos lá, galera, ó. Então a gente vai iniciar agora o 4º capítulo do nosso primeiro módulo, beleza? Depois teremos o 5º capítulo para finalizar o módulo e depois passar para o novo módulo do 2º bimestre, beleza? Então a gente vai trabalhar agora sobre um novo conteúdo, um novo assunto, que vem também em parceria, em continuidade ao período que a gente estava estudando anteriormente, beleza? Então, vamos lá. A gente vai trabalhar sobre humanismo e renascimento cultural, beleza? Renascimento artístico-cultural. A gente vai entender o que é que isso significa daqui a pouco, beleza? Então, ó, como vocês puderam perceber, eu coloquei aqui logo na nossa capinha as tartarugas ninjas. Quem aqui que gosta da tartaruga ninja? Eu adoro, né? Marcou muito a minha infância e vem marcando também o início da vida adulta e tudo mais, porque os filmes que eles lançam sobre as tartarugas ninja são o máximo, beleza? Então recomendo até que vocês assistam, porque é excelente mesmo. As tartarugas ninjas, todo mundo certamente ouviu falar, né? Então, galera, só que o que muita gente não sabe é que o nome dessas tartarugas, né, que é o Donatello, Michelangelo, Rafael e Leonardo, eles são em homenagem a uns caras de um período, de uma revolução cultural conhecida como Renascimento. Então, o que foi que esses caras fizeram para ter um desenho tão massa como as tartarugas ninjas, homenageando eles, né? Então, eles foram pessoas que, esses caras aqui, ó, ilustrados aqui no muro, eles foram os caras que, assim, produziram obras de arte que são vendidas e admiradas até hoje, que marcaram muito o início dessa nova fase da história artístico-cultural, beleza? Então, ó, Donatello, Rafael, Michelangelo e Leonardo, todos eles em homenagem aos pintores ou escultores. Então vamos lá. O Rafael é um cara, é a tartaruga que homenageou um cara chamado Rafael Sanzio. Rafael Sanzio foi um escultor e um pintor e um cara que pintou essa obra aqui, que para os católicos, para quem é católico principalmente, tem um grande significado, que é a obra que retrata o casamento da Virgem Maria. Para ele, o casamento da Virgem Maria aconteceu dessa forma. Então ele ilustrou dessa forma o casamento da Virgem Maria. Beleza? Então foi o cara que ilustrou o casamento da Virgem Maria, Rafael Sanzio. Beleza? Então prosseguindo aqui, tem Donatello, tartaruga ninja, conhecida como Donatello. Beleza? Foi o cara que esculpiu o santo, conhecido como São Jorge. A primeira escultura de São Jorge feita aí, ó, por Donatello. Perdão, não foi a primeira escultura, mas foi a primeira escultura que deu uma valorização dos traços. Você pode ver que ele sai na forma mais real possível do que seria São Jorge na ideia deles. Você pode ter uma escultura assim, que ela não valorize muito os traços e tal, mas aqui, ó a valorização dos traços da pintura. Então isso é uma inovação no meio artístico cultural, beleza? Então tem Leonardo da Vinci, né? Que está lá, que pintou La Gioconda, conhecida como Mona Lisa, que está lá exposta no Museu do Louvre. Então, você diz, o que é que tem de inovador na Mona Lisa? O que é que será que tem de inovador na Mona Lisa? É só você olhar para os traços os quais ela foi pintada. Os traços que ela foi pintada. Como é que são esses traços aí? Repare bem, você pode ir para qualquer lugar, podem abrir a imagem da Mona Lisa no Google. Você pode ir para qualquer lugar que você vai sentir que a Mona Lisa está olhando para você. Isso é uma técnica conhecida como perspectiva, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, pessoal, essa valorização da perspectiva que vai marcar muito esse período. Então, Leonardo da Vinci foi um cara que marcou muito nesse período pela pintura da Mona Lisa, beleza? Então, a última tartaruga ninja que homenageia o pintor e escultor é o cara conhecido como Michelangelo. Michelangelo foi o cara que esculpiu Davi dessa forma tal qual ele é, beleza? O mais próximo do realismo possível. Então tá aqui o cara que esculpiu Davi. Então, pessoal, tá no momento de mudanças na Europa, beleza? Momentos de mudanças. E que mudanças são essas? Como são essas mudanças que vão aí ocorrendo, né? Essas mudanças sociais, culturais, políticas, econômicas vêm acontecendo gradualmente. Então, o que é que muda? A gente viu que no campo artístico-cultural já vai mudando. A gente vai ver de forma mais aprofundada daqui a pouco. Mas a sociedade europeia, ela está mudando de um jeito assim, extraordinário, porque muitas inovações elas vão aparecendo, muitas descobertas vão sendo feitas.
Só que essas descobertas que vão sendo feitas, elas não são tão apreciadas pela Igreja Católica, por exemplo. A Igreja Católica, ela detinha imenso, e bota imenso nisso, poder na sociedade europeia. Por quê? Porque ela detinha tanto muito poder econômico, como também muitas terras na Europa, beleza? Então, a sociedade europeia, ela era o quê? Ela era norteada pelos dogmas da igreja. Então, os impérios e tudo, eles eram baseados nas normas da igreja. A igreja era aliada ao Estado, beleza? Ao Estado, ao país. Então, a igreja tinha essa aliança, beleza? Então, essas coisas que vão surgindo, essas inovações, muitas delas vão de encontro, vão contrariar o que diz a Igreja Católica, beleza? Então, muitas coisas vão mudando, muitas inovações, seja no campo das ideias, porque antigamente, no período que a igreja dominava tudo, que as principais ciências ensinadas eram a medicina, o direito e a teologia, não é? Para formar muitos advogados, médicos e teólogos, mas nem tantos assim, porque quem tinha acesso ao saber eram, claro, as pessoas que pertenciam às altas classes. E também, assim, depois de um tempo passaram-se a formar pessoas assim, na área da administração, para cuidar das finanças e tudo mais, da administração dos bens da igreja e do governo também, beleza? Então, pessoal, essas mudanças que vão acontecendo, por exemplo, elas vão acontecendo no âmbito das ideias, mas também acontece na política e também no meio tecnológico. Porque, por exemplo, antigamente, como é que a gente sabia a hora, por exemplo? A gente sabia a hora se a gente olhasse as dinâmicas naturais, com base na sombra, né? Ocasionada pelo sol, com base nas nuvens, com base no vento. A gente sabia a hora, ou pelo menos nossos antepassados, sabia a hora de acordo com a dinâmica temporal. Mas depois de um tempo vai sendo inventado o relógio, e os relógios eles vão sendo colocados nas catedrais, nas praças públicas, e esses relógios eles vão, tim, tom, tim, vão o quê? Possibilitando que as pessoas elas saibam a hora, justamente por conta do tic-tac dos seus relógios, né? Que vai sendo colocado nas praças e nas catedrais. Então, assim, as pessoas elas vão sabendo a hora a partir disso aí. Então, uma inovação tecnológica social. Embora considerada atrasada em relação aos dias atuais, antigamente isso foi uma inovação incomensurável, sem tamanho. Beleza? Então esse conhecimento, essas mudanças, ela vai acontecendo também nos meios de transporte, por exemplo, né? Então, a sociedade europeia é uma sociedade que ela tem assim um histórico de comércio marítimo muito grande. Então, as sociedades elas passam a navegar para outros lugares, vai acontecendo o encurtamento das distâncias, né? Então, para que as sociedades elas no mar se norteiem melhor, elas passam agora a adquirir a bússola, o astrolábio, coisas que facilitam a navegação, beleza? Jamais esqueçam disso, pessoal. Então, tudo isso, essas tecnologias que vão surgindo, pessoal, quem é que descobre? Os cavalos, os ratos, os cães, as corujas? Não, nenhum deles, mas sim o ser humano. O ser humano é considerado um ser de extrema inteligência e que pode ser aperfeiçoada mais e mais e mais. Ou seja, a ideia é que todos nós podemos nos tornar cada vez mais inteligentes se exercitarmos nossas habilidades, beleza? Então o ser humano é considerado um ser incrível. Então passa-se aí a colocar o homem no centro do universo. Esse homem no centro do universo se chama antropocentrismo. Antropo, homem. Centrismo, centro, né? Que vai de encontro ao teocentrismo. Teo, Deus. Centrismo, centro. Então, antigamente, todos os dogmas da Igreja Católica é o que era instituído, beleza? Isso era chamado de teocentrismo, Deus no centro do universo. Mas, a partir do Renascimento, começa a corrente de pensamento conhecida como antropocentrismo. E esse antropocentrismo, com o homem no centro do universo, vai valorizar o pensamento humanista, que surge aí como humanismo, que é o ser humano, assim, a valorização do ser humano. O ser humano como uma criatura incrível, como uma obra-prima. Aí quer dizer, professor, que o ser humano agora ele é mais importante do que Deus nessa sociedade? Não,
Não é isso que se pensa, mas chega-se à conclusão de que o ser humano, ele é, de tão incrível que ele é obra-prima do Criador. Compreende? Ele vai ser compreendido como uma obra-prima do Criador. Então, o ser humano ele passa a ser muito valorizado. A Igreja Católica aceita isso? De forma alguma. Ela vai perseguir muitas dessas pessoas que pensam dessa forma, beleza? Então, vem aí as novidades científicas desse período, porque ela não surge não só no campo artístico, não só no campo, enfim, em outros campos. Ela surge também na área da medicina, com a dissecação de cadáveres, primeiramente. Uma pessoa morria, colocava o cadáver na mesa, abria o cadáver, só aqui tem vísceras, aqui tem o coração, aqui tem o pulmão, enfim, aqui agora tem o estômago, a gente não sabia que existia isso aqui. Então, começa o quê? A descobrir novos órgãos e a função dos já descobertos, novas funções, novas conexões. Então, passa-se aí a adquirir mais e mais conhecimentos acerca da medicina. Então, vem aí, novidades científicas. Passa-se a o quê? A contribuir com a medicina. Então, a galera está aí, pesquisando na área da medicina, dissecando os cadáveres. Mas também tem novidades científicas no âmbito também da astronomia. Então, os caras chamado Copérnico, juntamente com Giordano Bruno, esses dois caras descobriram a teoria heliocêntrica, né? Heliocêntrica. Antigamente a igreja pregava o quê? A teoria geocêntrica. Teoria geocêntrica é a Terra no centro do universo, com todos os países, incluindo o Sol e a Lua, circulando em torno da Terra. Aí os caras descobriram que isso não é verdade, que na verdade o Sol está lá paradinho no canto dele e os outros planetas orbitam em torno do Sol, inclusive a Terra. Então, é a teoria conhecida como heliocêntrica que passa a valer a partir de então, beleza? Então, são as novidades científicas, mas como eu falei, a igreja, ela não aceita isso daí, a igreja não aceita, e por não aceitar, ela passa a perseguir aqueles que passam a querer divulgar as novidades que andaram aí descobrindo. Então, por exemplo, Copérnico, ele é obrigado a se retratar diante da igreja e dizer que ele estava louco. Não, perdão, na onde que a Terra e os outros planetas giram em torno do Sol, isso foi engano meu, eu sou louco, perdão. Então ele se retratou, admitiu que era louco e foi condenado à prisão domiciliar pelo resto da vida. E sendo que o Giordano Bruno, o cara que juntamente com ele, com Copérnico, descobriu, Giordano Bruno não se recusou, disse, não, estou doido não, deu muito trabalho descobrir isso, aí vocês querem que eu negue? Não nego de jeito nenhum. Resumindo, foi condenado à fogueira, beleza? A morte na fogueira. Então não era fácil instaurar novidades científicas nessa época, porque iam de encontro aos interesses da Igreja Católica, beleza? Então começa aí o humanismo e a política. Esse humanismo é a valorização do ser humano e a forma como esse ser humano ele pode se destacar politicamente como um líder. É aí que vão surgir, pessoal, vários e vários teóricos humanistas e do absolutismo também. Vai surgir um cara chamado, na cidade de Florença, chamado Maquiavel. Maquiavel é um autor muito conhecido. Aí Maquiavel escreve um livro chamado O Príncipe. E esse livro, O Príncipe, foi destinado para um presidente da República, de um administrador da República lá de Florença, que ia administrar agora. O cara foi eleito com 21 anos, ele foi escolhido aos 21 anos, e Maquiavel escreve um livro para ele, dizendo, você tem que governar desse jeito, dizendo que o poder ele tem que ser mantido das mais diversas formas, seja pela persuasão, seja pela violência. Então, é aí, a valorização do ser humano. Príncipe, você, líder de Florença, você tem a capacidade de você ser um líder eterno. Então, você pode agir desse jeito na política. Então, essa é a questão do humanismo na política, beleza? Então, tem aí, começa-se o chamado Renascimento, beleza? O Renascimento, ele vem justamente dessa valorização da perspectiva. Isso a gente vê daqui a pouco. Mas renascimento vem da palavra renascer. Renascimento é derivado de renascer. Renascer é algo que o quê? Que nasceu, supostamente morreu e nasceu de novo. Beleza? Então,
As antigas esculturas, que antigamente eram esculpidas, as pinturas que eram feitas lá na Grécia e na Roma, aquelas esculturas lindas que a gente conhece da antiguidade, elas com o tempo pararam de ser produzidas daquele jeito e para serem produzidas de outras formas. Mas, com o advento do Renascimento, essas culturas gregas e romanas, elas passam a ser feitas novamente. Então, as pinturas agora elas são feitas de outra forma. Elas passam a valorizar os traços humanos, os mínimos detalhes humanos. Você vai perceber naquela obra que eu mostrei, de Donatello, de Michelangelo, de Rafael, que eles buscam o quê? Eles buscam valorizar os traços humanos numa minúcia muito grande. Então, é uma busca pelo realismo, consegue compreender? Buscar descrever a pessoa na pintura ou na escultura o mais real possível que ela possa parecer. Então, vem aí no Renascimento, beleza? Então, começa-se aí a surgirem várias pinturas em afrescos, em cerâmicas e tudo mais, valorizando a técnica da perspectiva. Então, você pode ver que aqui são duas pinturas que retratam o mesmo fenômeno. A pintura da Santa Ceia. Pessoal, vocês podem ver uma diferença enorme entre essa e a outra, né? Tem uma diferença muito grande entre uma pintura e outra. Então, qual a diferença entre os dois? É justamente essa técnica da perspectiva. Você pode ver que essa imagem aqui ela está meio chapada, onde as pessoas elas têm as cabeças, os traços contornados pelo traço preto e depois vem as outras pinturas. A mesa está chapada assim, é como se a parte da mesa, a mesa em si, ela tivesse virada, né? E os copos aqui, ó, como se estivessem flutuando sobre a mesa. Então tudo isso vem do Renascimento. Com o advento do Renascimento, vem aí uma mudança na perspectiva. Você pode ver que aqui, ó, nessa outra pintura feita por Leonardo da Vinci, da Santa Ceia, você pode ver que tem a noção de profundidade, tem a mesa aqui, ó, de uma forma mais tridimensional. Enfim, várias e várias inovações no traço e que buscam trazer o mais real possível nas pinturas do fenômeno observado, beleza? Então, vem aí agora outra parte aí, outra fase da criticidade dos sujeitos e dos personagens. Então, é a partir do movimento do Renascimento que a Igreja Católica ela começa a entrar em xeque, porque começam aí a surgir várias e várias críticas aos dogmas da Igreja, não é? Então, o que é que acontece primeiramente? A Igreja Católica, com vários de seus representantes, estava vendendo indulgências. A indulgência é o perdão pelo pecado cometido, beleza? Então, a Igreja Católica estava dizendo, ó, se você pagar tanto, você estará isento do pecado, você vai estar perdoado do pecado. Então, quer dizer que se eu roubar ou se eu matar alguém, nessa época, significa que se eu puder pagar, eu estou livre do meu pecado. Então, a igreja ela passava a vender essas indulgências. Muitos bispos, padres, papa, vendiam essas indulgências. Então, um cara chamado Martinho Lutero, que era um cara da Igreja Católica, ele disse o seguinte, isso está errado. Não está certo a igreja vender a indulgência. Vocês acreditam que tinha padre, bispo, que vendia uma indulgência? Ó, você podia pagar e você podia estar livre de um pecado que você ainda nem cometeu. Quando você cometeu o pecado, você já vai estar livre, porque você já pagou antes. Então isso estava muito escancarado. Aí o cara chamado Martinho Lutero disse, não, isso está errado, pessoal. Então tem que acabar com a venda de indulgências, tem que mudar algumas coisas aí dentro da Igreja Católica que eu não estou concordando muito. Então eu vou escrever aqui o que eu concordo e quero debater com vocês. Martinho Lutero, ele foi perseguido e foi coagido a negar tudo aquilo que ele tinha escrito. Ele não negou. Ele foi em frente com o pensamento dele. Então, um príncipe de outro lugar que apoiava ele, deu sustento e ele pôde desenvolver os seus escritos que vinham como um protesto às atitudes da Igreja Católica. É aí que começa o surgimento da Reforma Protestante, que vem aí se fragmentando. A igreja se fragmenta e começa aí a surgir várias vertentes da igreja evangélica e até outras igrejas aí que vão surgindo. Por exemplo, a Reforma Protestante começa aí com Martinho Lutero, né? Que essa corrente vem ser chamada de luteranismo,
que defendia a simplificação dos rituais religiosos, sem valorizar o culto aos santos e à Virgem Maria. Celibato não era obrigatório para os sacerdotes. A Igreja Católica, ela institui que o quê? Que os sacerdotes, padres, bispos, sacerdotes, papa, eles têm que cumprir o celibato. O que é o celibato? Não pode praticar, não pode ter nenhum tipo de relação sexual. Então, tem que cumprir o celibato, beleza? Cumprir o celibato. Martinho Lutero disse o seguinte: o celibato não é preciso ser cumprido. Os pastores, sacerdotes, eles podem sim ter relações sexuais. Eles podem ter família, eles podem ter filhos, podem ter esposas. Vem como um protesto aí. E a Virgem Maria, que é tão adorada pelos católicos, ela não precisa ser aclamada, muito menos os santos. Então vem aí essa forma de protestantismo. Tem outra vertente do protestantismo, que é o calvinismo. O calvinismo foi fundado por um frade chamado João Calvino. Um frade chamado João Calvino, que é um cara que ele disse o seguinte, que ele era baseado no pensamento do francês, esse aqui é o calvinismo. Para ele existiam pessoas predestinadas por Deus. Então, Calvino dizia o seguinte, que tinham pessoas que já nasciam destinadas à vida eterna. Que essas pessoas eram aquelas pessoas que mais tivessem dinheiro, que mais pudessem adquirir bens e que mais trabalhassem. Então, dizia o quê? Que a salvação eterna divina, ela estava associada ao quanto de dinheiro você podia acumular em terra. Então, quanto mais você trabalhasse, mais acumulasse riqueza, você estaria predestinado à vida eterna, à salvação, beleza? Então, isso começou o quê? A servir como justificativa para aquelas pessoas que tinham muito dinheiro, né? Para fazer o que eles faziam, para explorar as pessoas mais pobres. É o que futuramente seria consolidado como capitalismo. E vem também a outra vertente, que é o anglicanismo, que ela foi fundada por Henrique III, fundada pelo rei Henrique III, que ele fundou essa religião porque ele era casado na Igreja Católica. Só que ele queria se separar da esposa dele para casar com a amante, a igreja não admitiu. Aí o que foi que ele fez? Ele saiu da igreja, confiscou os bens da igreja, fundou uma nova igreja, conhecida como o anglicanismo. Anglicanismo, né? E o anglicanismo, ele dissolveu os mosteiros da Igreja Católica, confiscou os bens, e o celibato dos sacerdotes, ele era voluntário, né? Só se quisesse praticar o celibato, beleza? Aí a Igreja Católica, ela disse, não, essa reforma protestante está tomando muito dos nossos fiéis, e se toma muitos fiéis, a gente perde dinheiro, a gente perde terra, e perde também fiéis, né? Na nossa crença. Então, começa-se aí um movimento contra a reforma protestante. E esse movimento que é contra a reforma é chamado de contra-reforma. Aí começa aí, ó, contra-reforma, que é a união entre a conciliação entre vários membros da Igreja Católica que vem aí bolar estratégias para combater a reforma protestante. É aí que vários padres, bispos se reúnem no concílio chamado Concílio de Trento, e eles agora buscam o quê? Restituir antigas ordens da igreja, para mostrar que a igreja não mais assim tem esses privilégios todos, a igreja é uma instituição simples. Aí começam o quê? A ressurgir as antigas ordens religiosas, por exemplo, como a ordem dos capuchinhos. Sobre os capuchinhos, tem um cara que se destacou muito aqui no Nordeste, ali na região de Palmeira dos Índios, ali em região, que era o Frei Damião. Ele era um missionário capuchinho, um frade capuchinho. Então, e tinha também a Companhia de Jesus, que ressurge também em 1540. Essa Companhia de Jesus é o que futuramente vai colonizar também o Brasil, né? Já ouviram falar, pessoal, dos jesuítas que vieram aqui para colonizar e catequizar os indígenas do Brasil? Então, esses caras eram chamados de jesuítas, eles pertenciam à Companhia de Jesus, entende? Então tudo isso aí ele surge nesse momento aí da Contra-Reforma. Contra-Reforma era contra a Reforma Protestante, Reforma Protestante contra as práticas da Igreja Católica, beleza? Então pessoal, a aula de hoje é isso, revisem o conteúdo do livro, respondam todas as atividades do capítulo 4, beleza? Até a próxima!